Na raiz do pensamento de Comte está uma reflexão sobre a sociedade. Derrubado o antigo regime pela Grande Revolução, os conflitos políticos sociais não ficam sanados, apesar da doutrinação revolucionária Saint-Simon, Fourier, Proudhon e do pensamento contra-revolucionário Joseph de Maistre e de Bonald. Para Comte, a reflexão política de ambas as correntes não é suficiente. É necessário alcançar a unidade dos espíritos, o que só é possível mediante uma filosofia geral. Esta terá como ponto de partida a relatividade de todo saber. Os conhecimentos dependem da evolução da humanidade. Desta base decorre a intuição fundamental, a lei dos três estados. A inteligência humana, por necessidade invariável, passa sucessivamente por três estádios teóricos: o estado teológico ou fictício, o estado metafísico ou abstrato e o estado final, positivo ou científico. No primeiro desses estados, o teológico, orienta-se o espírito humano para as causas primeiras e finais de todos os seres. Representa os fenômenos como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais, potências divinas ou demoníacas. Comte subdivide ainda este primeiro estado em fetichista, politeísta e monoteísta. No estado seguinte, metafísico, o homem atribui a origem dos fenômenos naturais a causas, simpatias, virtudes, ideias abstratas e princípios racionais. É um período crítico, transitório, de preparação para o terceiro e definitivo estado, o positivo. O homem agora toma consciência do verbalismo das soluções dos estados teológico e metafísico, renuncia a perguntar pelo porquê e contenta-se com o como do processo fenomênico, procurando fixar a lei do seu curso. Esta lei dos três estados conduz a uma ordenação das ciências positivas, a uma classificação hierárquica, ao mesmo tempo histórica e dogmática. As ciências mais complexas dependerão das mais simples e as mais concretas das mais abstratas. Devido à simplicidade do seu objeto, a matemática, a ciência mais abstrata, foi a primeira a constituir-se como ciência positiva. Seguiu-se a astronomia, que, baseada na matemática, atinge a positividade, reduzindo-se ao estudo das órbitas dos corpos celestes. Em seguida, já na Idade Moderna, surgem, por ordem de complicação crescente, a física, a química e a biologia. Por último, a sociologia, criação de Comte, que investiga a estrutura social, permitindo a reforma moral e a reforma religiosa. É a mais complexa das ciências e depende imediatamente da biologia. Esta depende da química, a química da física, esta, por seu turno, da astronomia e, finalmente, a astronomia depende da matemática. A lei dos três estados não exerce apenas uma função de ordem epistemológica. Revela as atitudes globais assumidas pela humanidade em cada um dos períodos fundamentais do desenvolvimento. Dela decorre uma filosofia da história. Ao estado teológico corresponde um poder espiritual teocrático e um poder temporal monárquico, unidos num estado de tipo militar. A Idade Média, pela qual Comte nutria grande admiração, louvando a sua estrutura orgânica, é o momento de plenitude do estado teológico. O metafísico, como período crítico de transição, caracteriza-se por o poder temporal e espiritual se encontrarem desenraizados, culminando na Revolução Francesa. Nele se entrechocam interpretações teológicas e metafísicas de problemas sociais. A estas vem por termo a sociologia,
que tem por objetivo descobrir e formular as leis de equilíbrio social enquanto ordem subsistente, sociologia estática, e suas leis de progresso, sociologia dinâmica. Comte afirma-se anti-individualista. As unidades de que se compõe a sociedade devem ser homogêneas com o todo social. A unidade será a família, pequena sociedade. O agregado das famílias dá lugar à sociedade complexa, com divisão de trabalho social que cria relações de solidariedade entre os seus membros, mas também distanciamento recíproco causado pela crescente especialização. A unidade do conjunto requer um governo unitário. A sociedade organizada é como um organismo biológico. As classes e as castas desempenham a função dos tecidos. Comte considera 3 espécies de tecidos sociais. A classe dos proletários e patrões é uma casta de ação material. A classe dos filósofos, dos sacerdotes e dos cientistas forma a casta de ação intelectual. A classe das mulheres, mães, esposas, filhas e irmãs, exerce uma função moral e sentimental de elevado valor. Comte ainda admite que o desenvolvimento da sociedade requer a propriedade privada e a sua transmissão hereditária, considerando sem valor as críticas dos teóricos do socialismo, por fundadas em argumentos metafísicos. O ponto culminante da sociologia kantiana é, porém, a ideia do grande ser, ou seja, a da humanidade na sua totalidade. Se a moral positiva pode resumir-se na máxima viver para os demais, evidente para a vida individual, pois todo indivíduo já nasce com um conjunto de obrigações relativamente aos que os precederam e aos que os rodeiam, já do ponto de vista social, há necessidade de os seus membros se encontrarem unidos e de reciprocamente se respeitarem. Só assim não será posto em causa o seu futuro desenvolvimento. Para que essa união aconteça, é necessário um vínculo indissolúvel entre os espíritos que só a religião pode estabelecer. Religião que, depois de monoteísta, só pode ser a religião da humanidade, fundada positivamente para ser aceite por todos e cujo lema será o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Possui esta religião também dogmas, o próprio conteúdo da filosofia positivista, um culto inspirado no culto católico e uma organização eclesiástica imitada da organização da Igreja Católica, especialmente no período medieval, o período orgânico por excelência. Comte institui uma espécie de sacramentos positivistas que acompanham o homem ao longo da vida. Da angeologia católica, extrai a doutrina do anjo da guarda, transformando-a no eterno feminino, na mulher, que acompanha e ampara o homem nas dificuldades da vida. À semelhança do calendário católico, elaborou um calendário positivista, dedicado à recordação dos grandes homens. A Enciclopédia do Saber Positivo, que Comte vai concluir com a criação da sociologia para conduzir a um saber total e objetivamente unificado, não pôde oferecer uma síntese objetiva. O ponto de vista da unidade só é atingível quando se reconhece um interesse humano superior à ciência objetiva. É o que acontece quando Comte vai reconhecer a humanidade como o grande ser, fundamento da política e da sociologia. Então, elabora a síntese subjetiva, reorganizando as ciências por dentro, com vista à sua utilidade social e política. A ciência pura desaparece, dando lugar à ciência regenerada, para se acomodar às necessidades filosóficas de Comte,
tornando-se irreconhecível para o próprio cientista. A astronomia, por exemplo, deveria limitar-se ao estudo do sistema solar, pois é nele que nos é dado viver. A química simplificar-se-ia, supondo que todos os corpos compostos são constituídos, em última análise, por dois compostos simples e pondo de lado os inúmeros corpos químicos que são indignos da atenção do homem. A condenação inicial da metafísica, como observa Gilson, A Unidade da Experiência Filosófica, de 1938, em nome da ciência, considerada único tipo de conhecimento racional, conclui invariavelmente na capitulação da própria ciência perante algum elemento irracional. Se o pensamento de Comte teve influência em todas as reações antimetafísicas da segunda metade do século XIX, não é menos verdadeiro que a última fase do seu pensamento levou a uma cisão entre os discípulos, divididos entre aceitar a religião da humanidade ou prescindir da superestrutura religiosa, considerando-a um retorno às posições metafísicas que Comte pretendia ultrapassar.